Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece na Assembleia Legislativa. E nesta edição você vai ver em destaque: royalties de petróleo. Deputado quer apuração sobre possíveis perdas financeiras do Estado em antecipação de receitas. Comissão de Saúde debate atendimento especializado para trabalhadores acidentados. Indicação parlamentar sugere criação de fundo para fomentar micro e pequenas empresas. Na segunda sessão ordinária da semana não houve votação, mas o plenário recebeu requerimento parlamentar solicitando a apuração de possíveis perdas financeiras sofridas pelo Espírito Santo. Quem tem os detalhes é a repórter Nicole Espósito. Luciana, foi lido durante o expediente da sessão requerimento do deputado Teodorico Ferraço. O parlamentar solicita medidas para apurar prejuízos financeiros causados ao Espírito Santo. As possíveis perdas são decorrentes de contrato de cessão de crédito firmado entre o Estado e a União como forma de antecipação de royalties de petróleo. Naquela ocasião, então, o governador do Estado pegou esse empréstimo vendendo os ativos do royalty do petróleo a $12 o barril de petróleo. E não foi previsto na inteligência, na defesa dos interesses do Espírito Santo, que devia ter a variação do dólar até o final do pagamento. Conclusão: entre o dia do recebimento do empréstimo e o pagamento, o Espírito Santo foi lesado barbaramente, porque o barril do petróleo já estava a $140, o que significa que nos 350 milhões recebidos já estava nada mais, nada menos do que pago 1.461 bilhões, o que foi o melhor negócio do mundo para a União e o pior negócio da China para o Espírito Santo. O governador que sucedeu entrou com uma reclamação, exatamente a ação civil originária, que é o ACO número 2178, reclamando que o Espírito Santo tinha sido lesado. E o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu a liminar inicialmente, achando que realmente o Estado do Espírito Santo tinha sido lesado. Aí, depois de procurar ter o entendimento, se provou que, como o governador assinou, quer dizer, aceitou aquele ato, vamos dizer assim, de desespero, de vender $12 e depois pagar por 140, dando um prejuízo fantástico. E essa ação está parada hoje na União desde o dia 26 de outubro. O que nós queremos com isso? Que a Assembleia Legislativa honre o seu papel de defender os interesses, apure a responsabilidade por esse volumoso recurso que o Espírito Santo está perdendo e entre como litisconsórcio no Supremo Tribunal para reaver esse recurso. Quer dizer, nós estamos agindo para defender os interesses do Espírito Santo. Nesta terça, não houve número mínimo de deputados para votação durante a fase da ordem do dia. Por isso, os projetos seguem na pauta para análise durante a sessão desta quarta-feira. Entre eles estão 3 urgências. Uma delas é um projeto do deputado Euclério Sampaio, que obriga supermercados, padarias e similares a disponibilizarem balanças digitais. A medida pretende assegurar que os consumidores possam verificar se o peso que consta na etiqueta dos produtos pré-medidos corresponde ao que está na embalagem. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Nicole. A cada ano, cerca de 300 mil trabalhadores no Brasil sofrem algum tipo de lesão nas mãos, resultante de acidentes de trabalho. A Comissão de Saúde debateu a necessidade de atendimento especializado para essas situações. As mãos, tão importantes no nosso dia a dia, foram tema de discussão no Colegiado de Saúde. De acordo com dados da Previdência Social, mais de 25 bilhões de reais são gastos por ano com auxílio-doença. A maior parte para os acidentes de trabalho.
Ainda de acordo com a Previdência, são registrados mais de 700 mil casos de acidentes de trabalho por ano no Brasil. Desse número, mais de 300 mil acidentes com as mãos. E nesses casos, o atendimento rápido, já com o especialista, faz toda a diferença. Quando um paciente com lesão grave de mão é atendido por um traumatologista não especialista, ele demora um pouco mais para poder voltar ao trabalho. Isso dura em torno de 6 meses a 1 ano. E esse período ele fica no INSS e quando volta, porventura tem sequelas um pouco maiores do que se fosse atendido por um cirurgião de mão, que ele trata com muita especificidade aquilo ali e ele devolve o paciente em torno de 30 a 90 dias ao seu empregador e à sociedade. No Espírito Santo, a referência é a Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, e o Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves, na Serra. Mas nem sempre profissionais e salas estão à disposição. Por isso, especialistas defendem a construção de um hospital para tratamento de membros superiores, além da implantação de um ônibus itinerante. A gente precisa de um centro cirúrgico muito pequenininho, que ele pode ser adaptado dentro de um truque desse, por exemplo. E a gente consegue fazer cirurgias pequenas, onde o paciente é submetido à cirurgia ali, com anestesia local e às vezes uma sedação leve, e dali ele já pode ir embora. A gente consegue fazer isso em cerca de 60% das patologias de mão. E aí não precisava o paciente procurar um atendimento, já que ele tem tanta dificuldade de encontrar um especialista. Nós conseguiríamos ir até lá. Aí vamos supor que essas outras lesões mais complexas, ou que a gente não conseguisse fazer ali, nós teríamos que encaminhar esse paciente para um hospital, para ele ser tratado a nível hospitalar. Se nós tivéssemos um hospital de cirurgia de mão, não é colocar cirurgiões de mão dentro de um hospital. É um hospital voltado para isso. Ele é muito mais econômico, as salas são menores, ele é adaptado para isso. Todo mundo trabalha em torno disso, então a agilidade é muito maior. Os exames de imagem são muito mais baratos, porque a gente não precisa de exames de alto custo. Os materiais utilizados são mais baratos, porque a gente sabe tirar o máximo de um material mais barato. A gente não vai ficar inventando modismos e pegar o material sempre mais caro, porque ele foi um lançamento agora. Então a economia, juntando todos esses fatores, a economia é extremamente importante. Se você for lá para o lado econômico, é um ganho imensurável. Se você olhar para o ganho da pessoa, o ganho psicológico da pessoa, a reintegração da pessoa ao trabalho, a volta, ao retorno ao trabalho, o seu convívio normal, é muito importante. Fomento às micro e pequenas empresas. Indicação do parlamentar Bruno Lamas sugere a criação de um fundo. Os recursos seriam utilizados para investimentos junto aos empresários prejudicados pela crise da segurança pública que afetou o Estado no mês de fevereiro. A economia do Brasil já não vai bem. A crise da segurança pública no nosso estado afetou ainda mais e profundamente a economia e especialmente o comerciante, aquele que precisa mais ainda da mão firme da presença do poder público. O nosso objetivo é que o recurso disponível para o Estado do Espírito Santo, mais de 3 bilhões de reais, que é uma espécie de compensação pelo fim do Fundap, se é que há compensação para essa atrocidade que fizeram com o Estado, mas o governo federal disponibilizou um recurso e hoje ele ultrapassa 3 bilhões de reais que está à disposição do governo caso faça necessário. Um recurso que está a 0,5% para o Estado, ou seja, um juro bem pequenininho. Então o nosso questionamento é, por que o governo não repassa esse benefício à população? Por que o governo não injeta a proposta da frente que nós apresentamos de 500 milhões de reais na economia, para o pequeno, para o microempresário, a esse juro pequenininho que certamente vai ajudar a reaquecer a economia. Uma das formas, das necessidades para operar e tornar possível isso é a criação de um fundo, porque na teoria o recurso de compensação do Fundap é para investimentos. Então esse fundo seria a forma de legalizar, de operar, de regulamentar essa injeção de recursos na economia capixaba, que é totalmente possível e depende apenas da boa vontade do governo do Estado. Já a deputada Eliana Dadalto é autora de indicação na área de saúde. A parlamentar pede ao Executivo a construção de uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, na região norte do estado. O bairro Interlagos, lá em Linhares, é um dos maiores bairros da América Latina. Para você ter uma ideia, lá nós temos mais de 50 mil habitantes.
e há necessidade desse atendimento. E temos também lá em Linhares o UPA 24 horas que está paralisado, que fica em outro bairro, que é o bairro Shell, que há necessidade de retomar. E eu já fiz a indicação também para a retomada desta obra e que infelizmente está lá paralisada já tem 4 anos. Então, Linhares, não só Linhares, a nossa região merece. Nós precisamos de ter um atendimento de qualidade na saúde e nós não temos. Por isso é essa minha preocupação de levar esses serviços para a nossa região. Outra indicação aprovada no plenário da Casa é do deputado Esmael Almeida. O objetivo é a colocação de placas em braille nos terminais rodoviários do estado. Os avisos devem conter informações sobre linhas e itinerários dos ônibus. Foi uma reivindicação que nós tivemos no Instituto Braille. Algumas pessoas que têm deficiência visual falaram isso, que ele gostaria de chegar no terminal e eles mesmos, saber para onde ele quer ir. No terminal tivesse uma placa em braille, onde ele pudesse ir ali saber, escolher o local para onde ele quer ir, o local que ele está indo, o itinerário, ele mesmo chegar ali, identificar e tomar o seu rumo. Então é uma coisa muito simples, que já existe isso aí em algumas cidades, nós verificamos, Alagoas e outras cidades, já existem essas placas, onde a pessoa deficiente chega, às vezes ele tem dificuldade, às vezes pode ser até que momentos que não tem ninguém lá e ele chegar, ele mesmo ir lá na placa e identificar o local, o itinerário dele, onde que ele quer tomar, para sua casa, para sua residência ou para um outro local. Isso é questão de cidadania também. Líderes religiosos que prestam serviços pastorais e sociais recebem homenagem do Legislativo Estadual. Os 10 anos da Convenção de Ministros Evangélicos Interdenominacional do Brasil e no exterior foram comemorados pela Assembleia Legislativa. O presidente da convenção explicou o trabalho desenvolvido. Nós temos uma demanda de projetos. Uma delas foi de delegados. Nós temos um projeto chamado Casa de Recuperação Bethesda, aonde que nós damos, a princípio nós damos amparo, alguns projetos dos pastores que até então eles não têm as mãos de obra, eles têm o trabalho, mas não tem nada que pode formalizar. A convenção procura fazer isso aí. Mas nós temos um projeto para o sertão do nordestino, porque é um dos objetivos que nós estamos focalizados, que eu acabei de falar, que nós estamos com um projeto para o Piauí, mas é para o sertão do Piauí, não somente para a cidade centralizada, mas sertão. Nós temos um projeto mais para o lado das mulheres, como palestra. Nós temos projetos baseados na juventude e, principalmente, eu quero frisar, nós estamos com uns projetos que eu sei que é muito delicado, é um pouquinho devagar, mas é um projeto que é carente em questão dos anciões da igreja, das pessoas da igreja que hoje precisam de um amparo. E então nós estamos com esse projeto, um conselho onde nós temos exclusivamente trabalhos, exclusivamente para as pessoas que são anciãs, para que elas possam também ter um respaldo. Eles muitas vezes não têm força para pregar, muitas vezes não têm força para expressar, mas tem um testemunho deles que são vivos, que é suficiente para muitas gerações de pessoas que estão chegando agora para o Evangelho. Mais de 30 líderes religiosos que fazem parte da entidade foram homenageados. Eles receberam certificados com menção honrosa pela relevância dos trabalhos pastoral e social realizados em vários estados brasileiros e no exterior. O evento também foi marcado por louvores de grupos musicais das igrejas filiadas à Convenção de Ministros Evangélicos. Os nossos sonhos, a gente é quem constrói. A solenidade foi realizada a pedido do deputado pastor Marcos Mansur. Fazem uma política, vamos assim colocar, direcionada para o campo espiritual em comum, se reúnem, um ajuda o outro. Então, nós poderíamos dizer uma convenção, uma confraria fraternal de pastores e ministros que têm se reunido e procuram traçar alvos e objetivos em comuns e realizá-los também. Hoje a gente fica por aqui, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama com as notícias da Assembleia Legislativa para você. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na programação da TV Ares, o seu canal cidadão.